Contigo. Show. Valeu. Então, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, deixa eu ver aqui quantas pessoas a gente tem. Tá, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago Almena, tá? Sou médico, com CRM ativo aí em São Paulo e Alagoas, RQE 4629 de Medicina do Esporte. E a gente vai conversar aqui hoje um pouquinho sobre essa questão do consultório high ticket, né? No consultório que não é somente um consultório particular, mas é um consultório particular que te traga uma vida com mais tranquilidade, que te dê tranquilidade na hora de falar em remuneração, em cobrança de valores mais altos, etc. Tá? Esse é o nosso papo principal de hoje, descobrir as estratégias de marketing e gestão para otimizar esses protocolos, maximizando resultados e construindo uma carreira médica de sucesso. Então, rapidamente, né? Essa aí é a minha formação. Então, fiz medicina na Faculdade de Santo Amaro, lá em São Paulo. Depois eu fiz clínica médica e medicina do esporte pela Beneficência Portuguesa, algumas pós-graduações. Hoje eu sou diretor médico do ITO, que é a nossa clínica, nosso instituto, aí em Maceió. Sou diretor médico da Federação Alagoana de Futebol, não cortei relações com a medicina do esporte. E, basicamente, desde que eu me formei há 11 anos, eu trato obesidade, sobrepeso, reposição hormonal, doenças metabólicas, tá? Essa é a nossa clínica, aí perto do Maicai. Esse QR Code leva para um tour virtual pela nossa clínica. Você pode conhecer as salas, recepção, etc. Então é só posicionar o celular aí e acessar o QR Code para dar um passeio pela nossa clínica. Muito bem. Então, pessoal, basicamente, né? Quais são as vantagens de trabalhar no com high ticket, né? Quais são o que é que por que é interessante a gente trabalhar com procedimentos de alto valor, né? A gente cobrar valores mais altos. Basicamente, a gente tem uma melhor remuneração, né? Mais receita por paciente, com isso a gente precisa atender menos pacientes ao longo do dia, tá? E aí a gente vai ter uma melhor qualidade de vida. Tendo uma melhor qualidade de vida, trabalhando menos, sendo bem remunerado por isso, várias coisas da nossa vida acabam, por consequência, melhorando. Então, a gente consegue cuidar mais da saúde, a gente consegue ter mais tempo de qualidade com a família, a gente consegue praticar mais esportes, ter mais tempo de lazer, dormir melhor, uma série de coisas, tá? Então, eficiência de tempo, é isso que eu falei. Atendimento de menos pacientes proporciona mais tempo para aperfeiçoamento profissional e vida pessoal. A reputação de excelência, ou seja, entregar mais aos pacientes, atrai pacientes que estão sempre querendo o que há de melhor, né? Com isso, sua reputação como especialista aumenta. Você vai aumentando o valor do seu passe, tá? E você que atrai esses pacientes. Então, às vezes, eu tenho alguns colegas que falam assim: ah, mas o meu paciente não quer fazer um tratamento de, sei lá, que 2 meses do tratamento custe 20, 25, 30 mil reais. Tudo bem, mas você está atraindo esse perfil de paciente. Você precisa se posicionar de uma maneira que você atraia pessoas que queiram estar cada dia melhores e que invistam alto para isso, né? Mas a grande questão é que se você também não faz isso você mesmo, você não vai atrair esse tipo de pessoa. Tá? Então, você precisa consumir high ticket também, se você quiser que as pessoas consumam high ticket com você. Essa mentoria, hoje eu acabei de fechar mais uma mentoria aqui, que é o Giants, né? Estou até com o coletinho que eles deram aqui. É uma mentoria de 250 mil reais por ano, tá? Então, é, é isso. Se você não está envolvido nesse tipo desse tipo de lugar, se você não está envolvido com pessoas que investem alto por saúde, que investem alto por momentos de qualidade, você dificilmente vai atrair essas pessoas para o seu consultório, tá? Clientes mais engajados. Então, investir num tratamento mais oneroso gera maior compromisso do paciente, tá? E aí você aumenta a sua taxa de sucesso e satisfação. No começo, a gente não começa assim, a gente tem que trazer resultado, mesmo com o paciente que não está no extremo high ticket, tá? Então, no começo, você vai ter que trazer resultado para depois as pessoas, confiando e vendo seus resultados, comecem a fechar é, tratamentos aí de maior valor com você. Não pense que ninguém vai chegar amanhã no seu consultório, você vai fazer uma prescrição de 50 mil reais e vai ter 100% de fechamento, de aderência, porque não é assim que funciona.
Continuando, como é que a gente, quais são os passos aí, né? As coisas essenciais para construir uma reputação de excelência. Primeiro de tudo, boa formação técnica, tá? É o core do serviço médico. Eu já falei isso quando eu fui no podcast com o Léo. Sem uma boa formação técnica, você não sai do lugar, não adianta. E eu vejo isso muito hoje em dia, pessoas que são boas de internet, pessoas que são boas de falar, pessoas que são boas de marketing, né? Eles podem até ter uma primeira leva de pacientes aí, nos primeiros 2, 3, 5 meses, que tem um bom fechamento, que consultório cheio, mas depois que ele não consegue entregar resultado, porque ele não se preparou tecnicamente da maneira adequada, isso não se perpetua. Então, eu tenho pacientes hoje aí que estão passando comigo há 8 anos, há 6 anos. E se a gente não entrega um bom resultado, a gente não tem esse perfil de paciente. Você vai ser aquele voo de galinha, né? Voo da galinha, ela voa aqui e cai ali na frente. Ela não consegue continuar voando igual um pato, tá? Então, segunda coisa, habilidade em vendas. Pessoal, e aí qual é o conceito de venda? Vender é mostrar os benefícios de algo e saber cobrar o justo por isso, tá? A gente não aprende isso na faculdade. Então, é preciso adquirir esse tipo de recurso. É preciso aprender a trabalhar com vendas. É preciso aprender a falar sobre dinheiro sem ficar com vergonha, sem ficar, meu Deus, e agora, né? Pedir desconto, o que é que eu faço, né? Você pode ter uma secretária que faça essa cobrança para você, não tem problema nenhum. Eu tenho hoje, né? Eu falo muito pouco de dinheiro com o paciente no consultório, mas você vai ter que ensinar essa secretária a negociar. Em algum ponto do trajeto, você vai ter que saber vender e ensinar ela, ainda que se você quiser que ela fique passando o cartão para as pessoas, que ela fale o valor do tratamento, não tem problema nenhum, mas você precisa ensinar ela. E aí você vai ter que ensinar como é que se negocia, até onde ela cede, parcela mais ou dá mais desconto, como é que funciona isso aí. Então, você, médico que quer ter um consultório aí de alto padrão, ter no seu portfólio procedimentos de 20, 30, 40, 50 mil, você precisa aprender a vender. Goste você disso ou não. Tá? Às vezes as pessoas têm algum bloqueio, porque vem de família que sempre achou tudo caro, né? Tinha um pai ou uma mãe que qualquer coisa que se falava em venda achava caro. Não, não vamos fazer isso não, porque é caro. Ou então assim, vendedor é filho da puta, o cara já quer empurrar coisa pra gente. Então, às vezes a gente tem que quebrar algumas coisas que a gente traz de um passado para poder falar com mais tranquilidade sobre venda. Resultados consistentes é aquilo que eu falei, né? Você precisa atender às expectativas dos pacientes e garantir resultados positivos e visíveis. E documentar e compartilhar esse progresso, para que isso seja visto. Se você não entrega resultado, você não vai ter um consultório de alto padrão. Ninguém é otário no mundo de ficar pagando 20, 30 mil por mês sem ter um resultado, tá? Então, você tem que entregar resultado. Para você entregar resultado, você tem que ter uma formação técnica consistente. E você precisa saber vender aquele tratamento que é o melhor para aquele paciente. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, o melhor é o mais oneroso financeiramente. E você precisa convencer o paciente que aquele tratamento é mais oneroso, mas é melhor. Isso é vender, tá? E aí, com isso, os resultados vêm. Além disso, seja visto, né? Estratégias de marketing, rede social, e-book, programa de rádio, podcast, participações em eventos, depende da área que você tiver, né? Participações em grupos. Então, hoje eu participo de dois grupos. Um do Gabriel Almeida, que é o mastermind do Gabriel Almeida, colega médico de Salvador, especialista em emagrecimento, reposição hormonal, e o Giants, que é do Marcos Marques, que é especificamente de gestão de empresas. Então, cada um desses aí custou para mim 250 mil. O Gabriel 200 e esse do Marcos Marques 250. Então, eu invisto aí, deixa eu fazer uma conta rápida, 450 mil dividido por 12, ó, por mês, R$ 37.500 só desses dois cursos com a minha formação, com mudança de comportamento, com melhora de mindset, tá? Então, as coisas não vêm do nada, né? Hoje nós somos, hoje aí, muitas vezes as pessoas nem sabem disso, tá? Mas no nosso segmento, nós somos a segunda maior clínica do Nordeste. A gente só perde para o Gabriel Almeida, né? Que é é um professor e é meu amigo hoje, né? Então a gente só perde para o Gabriel, que está em Salvador.
de faturamento, em termos de faturamento. Então, hoje a gente fatura em Maceió perto de 2 milhões, 1.800.000, 1.900.000 por mês, né? E, caramba, muitas pessoas não sabem disso, que a segunda maior clínica de emagrecimento, de reposição hormonal, de melhora de qualidade de vida do Nordeste está em Maceió. A gente não fica falando isso. Estou falando isso aqui porque é uma reunião específica aí de consultório, de high ticket, etc. Mas a gente não chega nesse nível só com conteúdo de residência. Eu fiz clínica, né? Eu fiz medicina do esporte, eu fiz residência. Eu fiquei 5 anos dentro da Beneficência Portuguesa, vendo coisa de hospital, evoluindo em enfermaria, dando plantão em UTI, enfim. A gente não chega nesse nível apenas com conhecimento da residência. Assim como o sujeito que não fez residência não chega nesse nível apenas fazendo alguns cursos esporádicos e achando que que domina tudo. Você precisa mesclar as coisas boas dos dois lados. Tem muita coisa que a residência ensina que você não vai aprender em lugar nenhum, mas tem muita coisa que a residência não ensina também. Por exemplo, a vender. Você não aprende a vender na residência. Se você acha que só vai usar o que aprendeu na residência para o resto da vida, sem progredir, sem fazer outros cursos, sem melhorar, você está frito. Eu tenho um monte de professor de residência que está no mesmo lugar, evoluindo em enfermaria, no final de semana. Não que isso seja um demérito, tá? Mas existem trabalhos, existem maneiras de viver, mas que te permitem ter um pouco mais de folga, de tempo, de qualidade, tá? Então, assim, é isso, pessoal. Eu sou o meio termo. Eu tenho uma formação sólida dentro de hospital e tenho uma formação sólida de pós-graduação e fora de hospital. E eu acho que esse é o melhor caminho. Tem muita coisa que a residência nos ensina, mas também tem muitas coisas que a residência não nos ensina. Não nos ensina e a gente precisa ter total conhecimento disso, total ciência disso, tá? Então, diante de tudo aquilo que eu falei ali, trabalhar com o high ticket, ora, eu acabei de falar isso aqui no cenário anterior, né? Veja quantas coisas a gente precisa para trabalhar com o high ticket. Então, trabalhar com o high ticket, deixa eu voltar ao slide, olha quanta coisa a gente precisa para trabalhar com high ticket. Então, trabalhar com high ticket é muito importante vocês entenderem isso. Não é para todo mundo. E tá tudo bem. Ah, eu acho um absurdo aprender venda, aprender técnica de venda. Eu acho um absurdo ter que ter um carro do ano, né? Eu acho um absurdo usar terno. Eu acho um absurdo ter que me preocupar com o cheiro da minha clínica, ter que pagar uma pessoa que chega com um cheirinho ali de 2 em 2 horas para ter aquele cheirinho de loja de shopping, né? Eu acho isso aí um absurdo, não faz parte da minha essência. Eu acho que isso aí não é medicina. Tudo bem, não tem problema nenhum. A gente não vai dizer que a pessoa é a verdade dela, é o pensamento dela. A gente respeita, mas entenda, você não vai nunca trabalhar com high ticket se você pensa dessa maneira. E tá tudo bem, né? Eu prefiro continuar evoluindo minha enfermaria de hospital, dando meu plantão, tá ótimo. É extremamente evoluir em enfermaria, dar plantão em UTI, é algo extremamente positivo, é algo extremamente respeitável. A gente precisa de pessoas em plantão em enfermarias. Então, tá tudo bem. Não quero trabalhar com high ticket. Eu quero evoluir minha enfermaria. Eu quero ter o meu concurso do PSF, tá? Aquele concursinho que, quando deu 6 horas, eu desligo o celular, não pego mais no celular, não me envolvo mais com o paciente, não tenho que resolver problema administrativo nenhum. Tá tudo bem. Agora, se quiser jogar esse jogo aqui, saiba que você vai dar uma suada, tá? Você vai dar uma suada. É preciso aprender coisas que não lhe foram ensinadas no ensino formal e técnico, normal de faculdade e de residência. Então, como eu falei, é preciso para estabelecer essa reputação de excelência, né? Aumentar o valor do seu passe, você precisa ter fundamentalmente uma boa formação técnica, tá? Como eu falei, habilidades em vendas, resultados consistentes e ser visto, estratégias de marketing. Então, eu não vou falar de formação técnica, eu vou falar dos outros três, tá bom? Habilidades em vendas basicamente vendas é uma habilidade insubstituível. Então você precisa construir relacionamentos, né? Um relacionamento médico-paciente, você precisa ter um bom relacionamento médico-paciente, seu paciente precisa confiar em você. Todos os meus pacientes têm meu celular, tem o celular do pessoal da minha equipe, tá? Então você precisa criar essa atmosfera de confiança, uma comunicação eficaz, né?
essa comunicação ela precisa ser clara, precisa ser empática, para você entender o que é que o paciente quer. E você tem que aprender, apresentar as soluções. Então, quando você vai vender, quando o paciente chega para mim falando que ele tem fadiga, ele está obeso, ele tem uma testosterona baixa, ele está ruim metabolicamente, com muita deficiência de vitamina, ele fala que a fadiga e a libido dele são as principais queixas. Eu falo para ele, a gente não vai falar, quando eu devolvo para ele, eu entendo, não vou falar para ele sobre fadiga e libido usando essas palavras. Eu vou falar para ele assim, amigo, já pensou? Existe alguma coisa que compre você namorar com a sua esposa todo dia quando você chega em casa? Já imaginou isso? Isso não tem preço, meu amigo. Você já imaginou que brincar com seus filhos todo dia quando você chega em casa, né? Ter disposição para acordar cedo e ir treinar e ter saúde e se ver bem no espelho. Qual é o preço disso? Isso não tem preço, né? Com fadiga ele não consegue treinar. Com a libido baixa, a testosterona baixa, ele não consegue namorar com a esposa dele todo dia. Então, a gente aborda aquilo que as transformações que a gente vai gerar no paciente provocam no sentido da vida dele, tá? Então, ao invés de eu falar, não, vamos melhorar a sua testosterona, eu vou falar para ele, amigo, fique tranquilo, que você vai voltar a namorar com a sua esposa todo dia, igual você fazia recém-casado, tá? Então, a venda é isso, é você saber se comunicar, é você despertar no paciente a vontade. Eu estou falando alguma mentira? Eu não estou falando mentira nenhuma. Eu faço reposição de testosterona há 10 anos e é exatamente assim que funciona a minha vida. Eu já vou no terceiro filho, né? Para quem acha que testosterona provoca infertilidade, eu já vou no terceiro filho, mas isso é assunto para outro papo. E a gente namora com a minha esposa todo dia, tá? É pura verdade. É isso que a gente tem que fazer o paciente entender. Entender a jornada do cliente, né? Ver, compreender as etapas que ele percorre até adquirir um protocolo, até adquirir um produto high ticket. Você precisa se colocar na pele do paciente, desde a hora que ele fala com você ou com o seu time no Instagram, até a hora que ele está fazendo o fechamento do protocolo dele na recepção da sua clínica. Então você precisa entender essa jornada, que pontos você pode melhorar, aonde você pode aumentar o encantamento do paciente, tá? Mas veja, nada disso faz sentido se você não entrega resultado nem tem uma formação técnica sólida, tá? É, e o fechamento. Então, o fechamento é aquela parte que o paciente está na recepção. O fechamento deve ser natural e ético. Veja, na minha clínica, a gente, como eu falei para vocês, eu não tenho vergonha de falar em faturamento, tá? A gente faturou em outubro, acho que 1.900.000, quase 2 milhões, né? E em novembro a gente faturou 1.850.000. Dezembro já é um mês mais baixo, porque a turma já está indo de férias, é um mês curto, a gente tem férias coletivas a partir do dia 20. Mas nenhum paciente passa o cartão na minha recepção depois de fazer um procedimento. Então, eu acho caro. Tudo bem, você acha caro, não quer fazer, é uma escolha sua. Mas você nunca vai no ITO para a gente falar, não, vamos fazer isso aqui que você vai melhorar. Puf, e depois joga você na secretária para ela cobrar você R$ 1.000, R$ 1.500, de maneira nenhuma. Primeiro é falar do preço, primeiro é feito o fechamento, depois o paciente desce com a prescrição dele e vai fazer as coisas lá embaixo. Então você pode achar caro, não tem problema nenhum. Eu vou fazer você entender que não é caro, porque a sua saúde não tem preço. Você voltar 10 anos de idade metabólica não tem preço, né? Você ter disposição para fechar um contrato e com o fechamento de um contrato você ter lucro suficiente para pagar um ano de tratamento, não tem preço. Isso é uma realidade para os meus pacientes, né? Agora, você pode até achar caro, mas você vai ser falado do preço primeiro para depois você passar o seu cartão. Eu conheço colegas aqui em São Paulo que fazem o contrário. O paciente roda a clínica inteira, passando em vários locais, aqui, acolá, aqui, acolá, aqui, acolá, e no final o cara chega assim, ó, ô, seu fulano, 30 mil aqui a conta do senhor, tá? Então precisa ter ética no fechamento. Você precisa ter ética. As suas recepcionistas precisam aprender a quebrar objeções. É exatamente isso a venda. Então, o paciente vai fazer um implante de testosterona lá na minha clínica e fala para ele, ó, o implante do senhor custa R$ 7.000. Você como, pô, 7 mil? Meu Deus do céu, não imaginava que era assim, não. Aí a recepcionista vai falar o quê? Calma, seu fulano, esse tratamento vai durar 6 meses, o senhor pode parcelar. Então vai ficar mais ou menos R$ 1.000, mil e poucos por mês. E o senhor vai ter a melhor maneira de fazer uma reposição de testosterona sem ter que levar agulhada, sem oscilação do nível sérico de testosterona toda vez que aplica. Então fique tranquilo, esse valor é para um tratamento de 6 meses. Então ela quebrou uma objeção desse paciente. E ela mentiu? Ela não mentiu. Então é ética no fechamento, tá? Você pode. Gente, se isso não fosse verdade,
não existiria loja de carro importado, né? Eu comprei um carro, o último carro que eu comprei na Mercedes aí, foi 750 mil. E o que acontece? Eu fui lá e fiz o fechamento. Ela me falou o valor, falou se financiava, etc, etc, e pronto. Só que na faculdade a gente tem bloqueios para falar de itens de alto valor. E se a gente não consome itens de alto valor, a gente não sabe, a gente não trata com naturalidade quando a gente oferece a outras pessoas. Então, eu fui no dermatologista aqui em São Paulo, deixei 20 pila, um botoxinho, uma melhora da olheira, um bioestimulador aqui para deixar a pele mais firme, etc, etc. Como é que eu vou cobrar um tratamento de 20 mil reais na minha clínica se eu nunca fiz em mim um tratamento nem de 10 mil reais? Entendeu? É incongruente, não funciona. Você vai ficar desconfortável, você não vai poder, não vai saber falar com a pessoa. Então você precisa consumir high ticket se você quer vender high ticket. Isso é uma lei clássica desse tipo de produto, tá? Então, vendas é uma habilidade insubstituível. Como vender com ética na medicina é mais ou menos aquilo que eu falei. Então tem que ter transparência, né? Você tem que ser honesto com o paciente. O paciente vai na minha clínica, ele vai fazer tisepatida, né? Que é o princípio ativo do Monjaro. Então, por que que ele vai deixar de pagar R$ 1.300 no Ozempic para pagar, sei lá, R$ 4.000 por mês na tisepatida? Porque é uma medicação superior. Você precisa falar isso para o paciente. Você precisa explicar os benefícios daquele investimento que ele está fazendo. A gente faz também injetáveis na clínica, né? Por que é que o paciente vai deixar de tomar 40 comprimidos pela boca para fazer um soro a cada 14 dias? Você vai falar para ele que a absorção é superior, você vai falar para ele que ele vai ter menos comprimidos para tomar pela boca, você vai falar para ele que tem substâncias que só tem efeito sistêmico quando são aplicadas pela via injetável, pela boca não tem, por exemplo, glutamina, né? Por exemplo, L-carnitina. Você vai falar para ele que quando ele faz uma reposição de ferro na veia, ele tem um resultado imediato. Quando ele toma um Neutrofer pela boca, ele vai ter resultado daqui a 2 meses. Além disso, ele pode ter constipação, gosto de enjoo, etc. Enfim, você vai mostrar o valor, né? E não interessa, mas eu acho que o ideal é tomar cápsula mesmo, porque é mais barato. Eu não faria nada injetável, porque se tem cápsula, tá bom. Isso aí você não vai conseguir vender nunca, porque nem você consome. Eu faço soro toda semana na minha clínica. Então, para mim é natural. Eu tomo um comprimido por dia só, né? Pô, tenho 35 anos, durmo, trabalho todo dia, acordo 4 da manhã, vou dormir às 10, uma altíssima produtividade e, assim, faço tênis, faço musculação, corro na praia, né? Então, assim, eu vivo em alta produtividade, então eu consumo coisas que me permitem viver em alta produtividade. Se você não vive em alta produtividade, se você acha, não, eu vou tomar esse comprimido aqui mesmo, porque eu esqueço hoje, amanhã eu tomo, mananã, você nunca vai conseguir vender, por exemplo, estou falando especificamente de injetáveis, tá, pessoal? Por isso que eu estou falando em comprimido, em soro, etc, né? Por exemplo, vamos mudar para hormônio. Se, por exemplo, você fala assim, a gente sabe que o implante de testosterona, por exemplo, ele tem uma duração maior do que as injeções e ele é mais estável, né? E essa instabilidade, por exemplo, se eu faço uma reposição com a Deposteron uma vez a cada 10 dias, toda vez que eu aplico, ele sobe, bate 2.000, depois desce até eu aplicar de novo. Então a literatura chama isso de efeito roller coaster, essa testosterona oscilante. E aí com isso você tem oscilação de libido, oscilação de temperamento, oscilação de disposição. Se você fala assim, não, mas eu não ligo para isso não, porque o que eu quero é o mais barato. Esqueça. Você não vai trabalhar, você não vai vender um high ticket se você é o cara do mais barato. Se você não é o cara que valoriza a melhor maneira, a maneira mais prática, a maneira que dá menos trabalho de fazer uma reposição de testosterona, você não vai saber mostrar o valor disso para o seu paciente. Então, é sobre isso. As coisas têm que vir de dentro para fora da gente, senão fica artificial. Então, o foco deve ser sempre a saúde do paciente, a gente vai oferecer soluções personalizadas e não existe problema nenhum em você ganhar dinheiro melhorando a saúde do seu paciente, tá? Se você está trazendo um resultado extraordinário para o seu paciente, qual o problema de você ganhar dinheiro com isso? Não existe problema nenhum. Quem acha que tem problema nisso tem bloqueio interno, bloqueio próprio, precisa melhorar a maneira de pensar.
E a relação de valor, né? O paciente só vai voltar e continuar passando com você se você entregar acima do que ele investiu. Se o paciente achar que está sendo enrolado, ele não vai voltar. Isso é muito importante. Então, por exemplo, aí a gente vai para o segundo item dos resultados, né? Ó, habilidade em vendas, falei um pouco sobre vendas, agora resultados consistentes. Por que é que o paciente vai na minha clínica e deixa 20, 25 mil numa consulta? A consulta mais um protocolo de 20, 25, 30 mil. Por quê? Porque ele tem resultado. Então, esse paciente aqui é um paciente que nos procurou basicamente para emagrecimento, né? É um homem de mais, de, se eu não me engano, 46 anos, que estava com 108 quilos e 33% de gordura. A primeira consulta dele foi em 19 de junho. 5 meses depois, ele já estava com um percentual de gordura de atleta, tá? Quase de bodybuilder. Ele já tinha perdido 24 quilos de gordura enquanto ganhava 1 quilo de músculo, tá? Então, isso é entregar resultado. Se eu não entrego isso, eu não posso cobrar high ticket. Esse paciente pagou aí, se eu não me engano, ao longo desses 5 meses, ele pagou uns 30 mil reais, 40 mil reais de protocolos diversos. E está lá ainda extremamente satisfeito e continua sendo paciente e continua, obviamente, que depois que o cara chega nesse nível aqui, ele não vai precisar de protocolos tão onerosos como ele estava obeso. Então, o paciente tem uma diminuição do custo dos protocolos ao longo da linha do tempo. Quando ele está aqui, ó, nesse primeiro momento, mais ferrado, né? Ele vai fazer, às vezes, um protocolo de 30 mil, 35 mil. Aqui, ele já está pagando mais ou menos 4 mil por mês. Esse é o resultado do cara. Olha como o cara chegou aqui, ó, em maio e como ele estava em novembro. Então, se você pergunta para esse paciente, vamos dizer que ele tenha deixado 50 mil reais na clínica, se você pergunta para esse paciente se é caro ou barato, ele vai dizer que é barato, pô. O cara é fazendeiro, o cara tem esposo de médica, a esposa dele ficou de boca aberta com o resultado. Os exames dele ficaram absurdamente ótimos. Tinha dislipidemia, deixou de ter, glicose alterada, deixou de ter a glicose alterada, e fisicamente o cara ganhou. Vocês acham que é brincadeira quando eu falo que o cara ganha 10 anos metabolicamente falando? Olha o cara da esquerda e o cara da direita. A diferença deles é de 5 meses, tá? Então, é esse perfil de paciente que vocês têm que prospeccionar, tá? Essas pessoas que vocês têm que atrair. Não o cara que quer fazer tudo do mais barato e mais vagabundo, comprando, vamos dizer, testosterona falsificada paraguaia, né? Você tem que atrair esse tipo de paciente. É o cara que valoriza o seu trabalho. Então, uma história muito legal, que é o seguinte: um dos maiores violinistas do mundo pegou o violino de US$ 1 milhão e foi para o metrô de Nova York tocar. Ele tocou lá umas 3, 4 horas no metrô de Nova York, a turma deixou, sei lá, US$ 100 de gorjeta no chapéuzinho dele. Esse mesmo cara, à noite, foi dar um concerto no Madison Square Garden, à noite, com 300 cadeiras, todas cheias, cada um pagou R$ 5 mil, US$ 5 mil para assistir o concerto do cara. Qual é a moral da história? O melhor violinista do mundo, se ele está tocando para o público que não valoriza ele, ele vai ganhar igual um mendigo. Se ele está tocando para pessoas que valorizam o trabalho dele, ele vai ganhar, ele vai ser um milionário. Então o que a gente tem que fazer é isso, procurar as pessoas que valorizam a nossa tocada, tá bom? Valorizam esse tipo de resultado. Esse cara é empresário, é fazendeiro, ele está ganhando muito mais dinheiro agora com esse físico do que nessa outra situação aqui, quando ele tinha fadiga, quando ele não tinha vontade de trabalhar, de fechar a reunião, etc. Tá bom? E aí eu trouxe outro caso também para mostrar essa questão dos resultados consistentes, né? Para vocês não falarem assim, mas o Almena, o cara só vai lá para emagrecer, para ficar fortinho. Não se esqueçam que eu tenho residência de clínica, eu tenho 5 anos dentro da Beneficência Portuguesa, tocando enfermaria, controle glicêmico, paciente com interconsulta com a nefrologia, com a cardio, etc. Então, eu venho de hospital. Os outros que dizem que fazem a mesma coisa que eu faço, eu não posso falar por eles. Eu sei que a minha formação clínica é sólida. E eu quero mostrar para vocês com esse segundo caso aí. Esse paciente aqui, na verdade, tem 58 anos, não é 48, diabético há 6 meses. Ele batia quase o gabarito das comorbidades, dos antecedentes: dislipidemia, hipertensão, diabetes, sedentarismo, tabagismo e hipogonadismo, que é a testosterona baixa. Ele foi para uma colega endocrinologista que indicou insulina para ele, né? E ele veio lá no consultório para ouvir uma segunda opinião. Então, esse era o exame dele na chegada. Olha a data do exame aqui, por favor. Dia 2 de fevereiro de 2024. Né? Uma hemoglobina glicada de 12,4, com a glicemia de jejum de 290 e uma ferritina de 1.220, ou seja, um marcador de fase aguda de inflamação extremamente alto. Então, o cara estava uma bomba relógio: diabético, hipertenso, dislipidêmico, tabagista, sedentário
extremamente inflamado, né? Era uma bomba chiando. E a colega indicou insulinoterapia para ele. Se a colega estava errada, pelos critérios da Sociedade Brasileira de Diabetes, não. Jejum acima de 250, hemoglobina glicada maior que 10, você indica realmente a insulinoterapia. Mas é a única opção para esse cara? Não. A gente tem muita literatura mostrando, por exemplo, que a tizepatida, princípio ativo do Mounjaro, é melhor do que a insulina para corrigir estados de hiperglicemia. E foi o que eu fiz para esse cara. Então vejam aqui mais uma vez, por favor, vejam o nome do paciente, a data de nascimento, que é o mesmo paciente. Dia 2 de fevereiro de 2024, ele passou comigo a primeira vez. Eu entrei com um esquema terapêutico pesado e no dia, olha só, 55 dias depois, né? Essa coleta foi no dia 28 de março, menos de 2 meses depois, a glicada desse cara era 6,6, a glicemia de jejum 83 e a ferritina 78. Então, esse paciente era uma bomba relógio, esse paciente era um paciente que estava caminhando já para uma normoglicemia. Ah, Domena, você usou o que para ele? Usei tizepatida, usei várias medicações aí metabólicas, usei implante de testosterona e usei muito ácido alfa-lipoico injetável, um dos maiores antioxidantes que existe na medicina. Ah, mas a Sociedade Brasileira de Diabetes não reconhece tratamento com ácido alfa-lipoico. Eu não estou nem aí, né? Eu tenho literatura mostrando em grandes centros do mundo a eficácia do ácido alfa-lipoico. Se a Sociedade Brasileira de Diabetes não aprova, não me interessa. Né? Eu faço do mesmo jeito, eu não tenho nada a ver com sociedade, até porque as sociedades recebem dinheiro da indústria farmacêutica. Então, para organizar os congressos, para organizar aqueles jantarzinhos que todos nós já fomos, as sociedades recebem dinheiro da indústria farmacêutica. Então, tem conflito de interesse. Então, para mim, o principal é a fonte primária de informação, a literatura. É por isso que eu acordo 4 horas da manhã todos os dias para estudar, porque a literatura fala que a tizepatida pode ser usada, o ácido alfa-lipoico pode ser usado nesse perfil de paciente, tá? Eu duvido que vocês tenham visto, né, ou talvez alguns até tenham visto, um resultado desse, de uma glicada cair de 12,4 para 6,6 em menos de 2 meses. Uma glicemia de jejum cair de 290 para 83 em menos de 2 meses. E uma ferritina, marcador de inflamação, né, uma inflamação tão grande cair em menos de 2 meses. Isso é resultado de união das melhores coisas. Melhor coisa da indústria farmacêutica, melhor injetável, melhor maneira de repor testosterona, dieta, etc. Isso é medicina high ticket, pessoal. Tá aí os exames deles, ó, o exame desse paciente. Dia 2 de fevereiro, ele tinha uma glicada de 12, 31 de maio, ele tinha uma glicada de 5,5, normoglicemia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse paciente, ah, mas a sociedade disse que não pode usar ácido alfa-lipoico. Ah, porque o endócrino que tem RQE disse que não pode usar esse tipo de coisa. Só vou dizer uma coisa para vocês. Esse paciente nunca mais sai do meu consultório. Por isso que eu digo, o cara do RQE, eu também tenho RQE, pô. Eu também tenho RQE. Mas o cara, ele pode falar o que ele quiser, porque ele tá assim, ó. Ele só faz o que a sociedade dele manda. Tá errado. Ele vai ter menos resultado que eu, que faço as coisas boas que a sociedade manda e as coisas boas que a sociedade não manda. Eu não tenho conflito de interesse. Então, esse paciente com esse resultado nunca mais volta no endocrinologista que ele passou. Ele nunca mais sai do meu consultório. Esse paciente, ele já deixou mais de 100 mil no meu consultório. Pergunta a ele se é caro ou barato, para você ouvir que transaminases, TGO-TGP, fosfatase e gama, em fevereiro eram assim e hoje são assim. Para você ver marcadores inflamatórios como ferritina, como é, fibrinogênio, eram assim e caíram absurdamente. Não dosei o fibrinogênio nesse exame, né? Para você ver que esse cara com a testosterona de 196 não namorava com a mulher dele e hoje com a testosterona de 1.200 ele namora com a mulher dele todo dia e tem massa muscular. E tá, outra coisa, essa proteinúria aqui da primeira consulta, 198 de proteinúria, 44 de proteinúria na segunda consulta. Então, o que eu faço no consultório, pessoal, não é só estética, tá longe. Esse perfil de paciente é o principal perfil de paciente que eu tenho hoje, tá? E é o paciente que mais vai investir na saúde. É o cara que está com a faca no pescoço achando que vai morrer. Tem a composição corporal dele, com 58 anos, está com 14% de gordura e nesse processo todo ganhou mais de 2,5 kg de músculo. Aqui diminuiu um pouquinho essa massa muscular dele, porque ele atrasou para renovar o implante. Mas eu consegui colocar em 4 meses 3,5 kg de massa muscular nesse cara, enquanto eu derrubava a gordura corporal dele desse jeito, tá? Então, estratégias de marketing. Basicamente, você entregar conteúdo de valor,
blog, e-books, vídeos educativos, o marketing digital, goste você ou não, você tem que estar no digital. Se você não tem, se você não gosta do digital, continue no seu consultório de convênio, continue no seu PSF, continue fazendo as coisas da me... Olha, a palavra não é pejorativa, tá? Da mediocridade. Mediocridade é estar no meio, né? É não ser topo. Então, continue fazendo a coisa que está no meio. Às vezes você fala assim, Almena, mas eu quero estar no meio porque eu tenho fazenda, eu ganho dinheiro também vendendo gado, plantando cana. Não tem problema nenhum, meu amigo. Você tem que procurar o estilo de vida que lhe deixe mais feliz, tá? Mas se você não investe no digital, você não vai conseguir cobrar esse tipo de valor dos pacientes. Você não vai conseguir passar a sua mensagem, tá bom? Participações em eventos, mídia e network. É, como esses grupos que eu estou participando aqui. Então, essas são as estratégias de marketing. E o marketing é um funil. Você começa primeiro, o paciente está rolando a tela no Instagram, não lhe conhece, ele vê um post seu sobre creatina. Aí ele vai ouvir, vai ver o que é que você tem para falar de creatina. No, buscando, depois de ver o seu post de creatina, ele vai rolar o seu feed e vai procurar algum outro post seu falando de um problema que ele tenha, como obesidade, deficiência de testosterona, libido ruim, etc. E aí ele vai atrás dessa solução. E aí, depois de consumir muito conteúdo seu, depois de consumir várias horas de conteúdo seu, ele decide que vai fazer um tratamento com você, vai no seu consultório lhe procurar, né? Ah, mas eu não tenho várias horas de conteúdo digital. Então esqueça, não é para você o que eu estou falando, né? Você precisa estar presente no digital, goste de você ou não. Eu odeio gravar vídeo, mas eu gravo. Por quê? Porque o meu marketing fica em cima de mim, a minha esposa fica em cima de mim e faz parte do jogo que eu quero jogar, né? Não faz só o que gosta, só quem faz o que gosta é criança. Então, aí o paciente toma ação, se torna seu paciente, faz seu tratamento, tem os resultados esperados e ele fica fidelizado, fica satisfeito com os resultados, se torna um paciente recorrente. É mais ou menos isso que eu falei. Você compreender a necessidade de saúde do seu paciente, então você tem que saber o que motiva esse cara, né? Ele fala, minha testosterona está baixa, mas o que motiva ele, na verdade, é voltar a namorar com a mulher dele todo dia. Então você precisa dar essa solução para ele. É, é, e no final você vai usar as suas técnicas de assertividade, a sua prescrição, o seu nível técnico para fornecer um tratamento legal para esse paciente. E aí, rapidamente, eu vou falar de precificação de protocolos, que a gente costuma, o médico é ruim de precificar as coisas. Então, a base da pirâmide são os custos fixos, né? Quanto você gasta com luz, secretária, telefone, água, as coisas que você precisa manter para ter a clínica aberta. Depois, você tem que incluir no custo do que você quer vender o custo dos insumos e dos impostos. Esqueça esse negócio, não, com nota é um valor, sem nota é outro. Gente, isso é coisa de quem pensa pequeno, tá? Quem pensa grande paga imposto e tá tudo bem. Bota o valor do imposto dentro do valor do protocolo, tá? Se você tá pensando pequeno com esse negócio de imposto, você não vai prosperar, você não vai para frente, tá? Então, coloca dentro do custo os impostos, pô, o custo dos insumos. Depois a formação técnica. Eu estou aqui num evento de gestão para fazer com que a minha clínica fique ainda melhor. Minha clínica hoje já tem um treinamento absurdo. Os funcionários são muito bem treinados. A gente recebe elogio o tempo inteiro. Se você for no nosso Google Meu Negócio, só tem nota 5. Você vai ver lá. Mas eu estou pagando agora 250 mil por ano para melhorar isso ainda mais. Você acha que o custo desse evento que eu estou participando aqui, eu não vou colocar dentro dos meus protocolos? É óbvio, né? Aí, às vezes, alguma pessoa fala assim, pô, Mena, mas ó, o soro, o seu implante de testosterona custa R$ 6.000. Tem um cara ali que bota 3.500 o implante. E aí, o que é que você vai fazer? Eu não vou fazer nada. Eu não espero ser o mais barato. Eu não sou o mais barato. Quem vai na minha clínica sabe disso. Quem passa em consulta comigo sabe que os médicos que estão lá dentro, eu, doutora Manuela, os outros médicos, doutor Luiz Henrique, que faz o procedimento de aumento peniano, nós não somos os mais baratos, nós não queremos ser os mais baratos e nós não achamos legal você se divulgar como sendo o profissional mais barato da sua área. Porque o paciente que está preocupado em preço, quando tiver outro mais barato que você, ele vai no outro. E aí você vai ficar fazendo guerra com o cara para ver quem tem o preço mais baixo. Isso é péssimo. Isso para mim é quase uma prostituição. Então, o custo que eu estou tendo, os 250 mil que eu estou pagando aqui nesse evento, eu vou colocar nos meus protocolos, não tenha dúvida que eu vou colocar nos meus procedimentos. Isso vai estar conosco, obrigado. Isso vai ser colocado nos nossos protocolos, e é assim que você tem que pensar também. E o último item é expertise. Olha que legal aqui, ó, que o pessoal trouxe para mim aqui. Está tendo lanche lá, eu estou aqui com você e não estou participando do lanche. Ela trouxe para mim aqui, ó. Tá vendo?
É esse tipo de coisa que faz as pessoas pagarem mais. Eu não pedi para ela trazer isso aqui para mim, mas ela está vendo que eu não estou no lanche lá. Então ela trouxe para mim. É isso que a gente tem que ter dentro do nosso serviço, tá? E por último, a expertise. Quanto mais você sabe, quanto mais você é tarimbado no mercado, quanto mais você tem experiência, mais você cobra pelo mesmo procedimento. A prescrição de uma reposição de testosterona de um recém-formado, que está vendo, sei lá, o 20º paciente dele, é completamente diferente da minha hoje, que tenho 11 anos de formado e já tenho mais de 2.000, 3.000 pacientes fazendo a reposição de testosterona sob os meus cuidados. E quando eu tiver 50 anos, o preço que eu pago hoje, que eu cobro hoje, vai ser muito menor também. O meu preço com 50 anos vai ser muito maior. Então não tem teto para a expertise. É uma coisa que aumenta à medida que você vai ficando melhor. E a última coisa que eu quero falar são os níveis de planejamento organizacional. As pessoas falam, né? Você pode falar assim, porra, Mena, mas você pensa em tanta coisa da sua clínica, eu não consigo. Por que é que você não consegue? Porque você está preso no operacional. Você está aqui, ó, atendendo telefone, emitindo nota fiscal, agendando o paciente. E você só vai conseguir parar para pensar como é que você pode funcionar em alto rendimento quando você estiver no estratégico, ou pelo menos no tático. Enquanto você não tiver uma secretária que lhe ajude corretamente, pessoas bem treinadas, uma pessoa de fechamento, etc., você vai estar preso aqui. Tá? Então, essa pirâmide aí é a pirâmide do planejamento organizacional. Então, a gente tem que, à medida que as coisas vão evoluindo, sair do operacional e vir para o estratégico. E é isso. Os 4 pilares do sucesso com protocolos high ticket: formação médica robusta, reputação de excelência, marketing de alto impacto e vendas com ética. Beleza, pessoal? Obrigado. Essa é a nossa clínica. Eu acho que essa conversa a gente pode ter de uma maneira mais tranquila outro dia. Eu estou realmente aqui tenho que ir lá para o lanche, ainda falamos 45 minutos, mas essa conversa renderia muito, e eu acho que vocês precisam de conteúdo dessa natureza, de quem faz, tá? Eu vejo muitos mentores aí, muitos médicos que querem ensinar você a faturar 1 milhão por mês, e eles não faturam nem 200 mil por mês, né? Então, assim, esse tipo de conteúdo vocês precisam receber de quem faz, de quem pode pegar a declaração de imposto de renda e mostrar para vocês assim, ó, transferir da minha empresa para a minha conta de pessoa física em 2024, 7 milhões. A minha empresa me rendeu 700 mil reais por mês, tá? Então é muito importante que vocês, eu acredito que algumas pessoas estejam começando, quando forem procurar conselho, quando forem procurar mentoria, quando forem procurar pessoas para ouvir, procurem pessoas que fazem, que têm a formação técnica, que você conhece pacientes tratados por essa pessoa, enfim, é muito importante. Não ouça o conselho de todo mundo. Show, Léo? Perfeito, irmão. Muito obrigado. Eu estava aqui anotando algumas coisas, inclusive para mim. E o que mais me pegou é que, de fato, a gente só consegue valorizar e pagar pelo trabalho do outro quando a gente aplica no nosso. E que se a gente ainda não consegue tá cobrando tanto que a gente gostaria, é porque o bloqueio está em nós mesmos. Depois que eu comecei a participar de alguns ambientes, é que eu consegui desbloquear ali. Para você ter ideia, eu vendia um tipo de entrega e ficava na minha cabeça que os clientes não pagariam outro, sendo que nesse outro produto nosso, os primeiros clientes foram quem era do primeiro, então era algo que estava somente na minha cabeça. Então a gente tem essa trava, esse bloqueio que vem, como você falou, dos nossos pais, do que a gente ouviu. A gente teve aqui um treinamento para o time, onde falava isso, que crença é o que a gente viu, o que a gente ouviu e o que a gente sentiu e ficou guardado em nós. E É você isso traz aí. isso aqui, ter alguém que é médico e trazer isso faz total diferença. Obrigado mais uma vez por sua parceria, pela sua disponibilidade, por Pode tirar marcar também aí, um pode tempo marcar um dele presencial para. aí, que a gente vai aí, sei lá, numa Pode pizzaria, faz deixar. aí, a gente conversa com mais calma, que realmente hoje bateu com o dia dessa mentoria, e Fechado, aí irmão. é o jantar com o cara que eu paguei 250 Sim, pila claro, com pô, ele. claro, Aí eu tenho que claro, terminar aqui claro. rapidinho e voltar com o cara lá, mas pode marcar outro dia, tenho o maior prazer de ver as pessoas pessoalmente, conversar, tirar dúvida, e tamo junto por Perfeito. um aumento, uma melhora aí da qualidade de vida, uma melhora da remuneração médica, tá bom? Perfeito. Obrigado demais pela sua parceria de sempre e pela sua disponibilidade, viu? Vá aproveitar aí o jantar que vale a pena. Valeu, galera. Um grande abraço Tamo a todos junto. e tamo junto. Fica com Deus. Valeu. Deixa eu parar de compartilhar aqui, né? Interromper. Boa. Isso. Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão?
Qual foi o insight que vocês conseguiram tirar? Carol estava participando, pegou pesado aí. Priscila, A aula é pegou o excelente. microfone. Muito, muito boa mesmo. Curtiu? Eu tinha certeza que você iria Demais. gostar. Tinha certeza também. Estava com expectativa bem alta, alta e realmente superou. Boa, muito bom. Érica Tamires estava participando, adorou. Boa. É bom porque eu vi que deu para puxar ali a orelha de alguns clientes nossos que a gente tá ali insistindo, rapaz, vamos fazer isso, vamos colocar em prática. É assim que faz. Acredito que aulas como essa, tá em ambientes como esse, com outros profissionais da mesma área ali da medicina, podendo estar trazendo esse olhar, faz toda a diferença, né? Léo, desde quando eu tive essa ideia de mudança de mentalidade, de consumir o high ticket, eu mudei esse meu posicionamento na cobrança também, porque eu me sentia Perfeito. constrangida também. E aquilo que ele falou faz total sentido. Quando você consome o high ticket, quando você está nesse ambiente, você perde essa intimidação de cobrar, porque você sabe o que você está oferecendo. Então, foi muito, muito feliz essa fala dele, porque é realmente factível. Isso é o que acontece e quando a gente muda essa mentalidade, isso flui naturalmente. Eu gostei demais. Exatamente isso. Eu tinha, por exemplo, logo no nosso começo, a gente fechava o contrato de forma ali semestral e o pagamento era feito por parcelado, né? Só que era algo que estava em mim, eu gostava de comprar parcelado. Depois eu comecei a comprar à vista, a comprar no cartão e fazer esse pagamento ali de uma vez. Eu disse, cara, então dá para fazer dessa maneira. E hoje a gente acaba ali recebendo somente nesses dois tipos de pagamento. Ali quando tem alguma negociação, a gente acaba tendo outro tipo de uma entrada, algo do tipo, mas precisou mudar em mim, né, para essas pessoas se atraírem. Então, os nossos clientes, os nossos pacientes, eles são um reflexo daquilo que a gente é e daquilo que a gente aceita. Então, é o que eu falo. Eita, eu tô com medo de falar assim porque pode ser que uma parte do meu público não goste. Se eu for para esse lado, pode ser que eu perca outro público ali. Quando na verdade não, esse público ele nem iria, ou quando iria, ele não iria consumir de você. O Tiago falou uma coisa que fez total diferença, que é o seguinte, de que quando eu até falei no podcast ontem que eu gravei com a Amanda, o problema do paciente que não é o teu ideal, que não vê valor no teu trabalho, é que você sabe que aquilo ali era melhor para ele, só que ele não consegue ver valor, ele não está preparado para aquilo, e você não consegue dar um passo à frente de ter aquilo como você gostaria, de dedicar o tempo que você gostaria, a atenção que você gostaria, e fazer tudo como você pensou. A gente estava falando na questão da transição do convênio para o particular, que além da consulta não ser legal, a gente não consegue tá ofertando ali um exame que precisaria, ó, seria ideal nesse período aqui você fazer esse exame, você fazer esse tipo de exame, você fazer esse procedimento aqui, você vai ter mais resultado no teu caso, quando o paciente ele, ó, então, mas me vê o mais barato, me vê o mais em conta, que, que eu acho que eu vou preferir porque esse aqui fica acima. Então você não vai ter o mesmo resultado que você teria indicando aquilo que você acredita. Evelyn, bom que você gostou, que você conseguiu participar da aula. Verdade, Perfeito. Léo. E eu acho que quando o paciente precisa ver o valor no que a gente oferece, ele antes disso precisa ver valor na gente. Então, uma coisa tem que Isso, comunicar com a outra. Eu acho que não pode ter essa quebra de comunicação. Quando a gente não transmite valor, a gente não consegue vender um produto de valor, né? exato. Uma cliente nossa veio numa ascensão muito grande, ela estava ali faturando os seus 20 mil, 30 mil. A gente conseguiu chegar em 80 e mês passado chegamos em 100. E aí não sei por qual motivo ela decidiu se desligar da agência que fazia a produção de conteúdo dela para gravar ela mesma. E amanhã na nossa reunião de alinhamento eu vou falar que não, cara, a percepção de valor cai muito. É totalmente diferente. É óbvio que o paciente dela, quando via aquele perfil, quando via os anúncios com a qualidade absurda cinematográfica, ele via mais valor e percebia mais valor nela. Então, isso está altamente ligado, pô. Tá altamente ligado como o paciente vê. Então, até nesses pequenos detalhes, a gente tem que estar passando essa percepção de valor para cobrar mais caro também, porque o paciente, ele olha, assim como eu tenho certeza que quem acaba fechando com a gente, quando vai olhar meu perfil,
ver algo diferente, né? Teve um ano que vem, agora em janeiro, a gente vai estar entrando com conteúdos no YouTube, vamos estar entrando no TikTok, vamos estar gravando mais conteúdos fora a parte do que a gente trabalha, mais da vida pessoal, de prova de corrida. Assim, usar drone, usar coisas que tenham a percepção de valor. Tá, poxa, o cara gravou um vídeo de uma corrida com um drone, com uma câmera, com uma equipe, então é, barato ele não vai cobrar. Se para um vídeo de corrida, se um vídeo de esporte foi isso, tá, poxa, toda terça-feira tem vídeo dele num ambiente legal, tem um escritório, então são percepções de valor que acaba sendo é, passadas somente em um conteúdo, somente em um vídeo. E aí o que o Thiago falou de usar um blazer, usar um terno, cara, é óbvio que a gente vê a diferença na vestimenta, né? A gente vê a diferença no consultório, na recepção. Eu tava essa semana no consultório da Ana Sofia, eu falei pra ela, rapaz, eu fui botar a roupa pra lavar, mas eu fiquei na dúvida se a roupa estava limpa ou se estava suja, porque sentei na cadeira e eu saí com um cheiro tão bom que eu não sabia se a roupa estava usada ou não. E é isso, pô, o paciente quando chega, ele tem os níveis sensoriais que acabam percebendo tudo. Parece que cobra mais barata, perfeito. A gente vai em busca do paciente. É justamente porque a gente define o paciente ideal, o protocolo ideal para ir em busca desse paciente que paga. E aí, a gente trabalhando o mindset, mudando esse pensamento, vai fazer total diferença. Exato, Tamires. É difícil cobrar, como a gente falou, né? Temos as nossas crenças, mas eu também vou até trazer aqui. é, Aulas sobre mentalidade, porque é um dos quatro princípios da nossa mentoria, que é gestão, posicionamento, vendas e mentalidade. Dezembro e janeiro, a gente só vai ter 3 aulas em cada mês por conta do recesso, de fato, mas posterior a isso vamos ter 4 aulas mensais e eu vou tentando trazer 2 pessoas externas, especialistas no assunto, para a gente tá trabalhando isso. Fechado? Pessoal, algum ponto a mais? Podemos finalizar por aqui. Tudo certo, Léo. Obrigada pela oportunidade. Boa noite. Obrigado pela presença. Érica, muito obrigado pela presença. Amanhã estamos juntos, amanhã dupla, né? Tem a consulta e depois temos a nossa reunião de S1 para estar alinhando a estratégia. Wilson, me dê um feedback, o que você achou da aula. Vou estar te colocando no grupo, tá? Para você também Perfeito, poder né? Eu acompanhar estava as aqui outras. dizendo que eu estava aqui pensando que eu não ia falar, porque eu me comprometi a ser ouvinte, mas tenho muitas Nada, opiniões, rapaz. como sempre, e Inclusive, estava pronta para fevereiro eu mandar quero te mensagem para convidar. você. Hã? E estava pronta para mandar mensagem para você com todas as minhas muitas opiniões, porque tenho Perfeito, várias. Adorei, adorei. Assim, não tenho como concordar mais com tudo que o Tiago disse. Assim, porque perfeito, eu acho que está na formação. Acho que para o profissional médico a gente costuma falar em triângulo por causa da base, mas acho que é um grande quinto, são 5 pontas, né? Que é a expertise médica deles mesmos, eles se prepararem tecnicamente, mas o apoio para crescer consolidado o marketing alinhado com a contabilidade, que tem que estar alinhado com o jurídico, e esse quadrado ser essencial. Assim, esse quadrado ser o fortalecimento, porque são as 4 áreas, a formação técnica com a consolidação jurídica, a segurança jurídica para a atuação, o marketing em todas as suas vertentes, né, das mídias, do endomarketing, porque a gestão e a contabilidade andando para dar solidez ao crescimento. E assim eles e a gente também poder chegar nessa casa do high ticket crescendo com fidelização, né? Porque é aquilo que ele disse, a gente passa por um momento em que tem essa chuva, mas a falta da gestão, a falta da estabilidade nos processos internos da clínica faz com que o paciente não fique, porque parece muito pouco, mas é realmente muito. A falinha
gastar um pouco mais com o funcionário, dando a cada 2 horas o cheirinho especial, isso fala muito. Eu sou o jurídico, como você é o marketing, mas a gente sabe o quanto isso Perfeito. fideliza o paciente. O que para o médico que está ali interessado e mais dedicado ao atendimento pode parecer muito pouco, mas que não é. Os detalhes são realmente muito importantes. Aí fala, porque o paciente não vai querer assinar o documento, o termo, o contrato de prestação de serviço. Ele vai porque você está dizendo a ele que você cuida dele, que aquele processo, quando você se dispõe a entregar a segurança jurídica, você está dizendo para o paciente que você se importa com essa relação. Quando ele chega na clínica, que ele encontra o que ele está vendo no Instagram e ele vê que é aquilo mesmo, você está entregando a verdade, você está se importando de ser o que você transmite. E é isso que faz Sim, eles ficarem, né? Então, eu achei perfeito. fenomenal. Eu achei fenomenal tudo que o Tiago disse. Concordo com ele. Não poderia concordar mais com tudo. Para quem Muito ia bom, ser seu fechado. ouvinte, né? Em fevereiro eu vou ver contigo uma data para a gente trazer uma aula aqui para o pessoal, porque vai ser de suma importância, e tem ali muito valor no que você pode trazer para a gente, fechado? Vou Fechado, alinhando contigo. fechadíssimo. Fechadíssimo, fechadíssimo. Obrigada. Doutora Obrigada Laís, pelo como é que. convite. Nada, obrigado a você. Vou estar te adicionando ao grupo. Doutora Laís, cadê você? Joia. Quero ser mais participativa, viu? Tô de olho. Evelyn, muito obrigado pela tua presença. Espero que a aula de hoje tenha edificado, tenha aberto novos horizontes, novos olhares. Rapidamente está indo para uma clínica nova. Muito sucesso. Que Deus verdadeiramente lhe abençoe, viu? Espero ter contribuído. Joia, muito bom. Fico feliz que a gente acabou contribuindo. Pessoal, uma boa noite. A aula vai subir agora. Finalizando aqui, eu já subo agora lá na plataforma. Então vocês podem assistir caso queiram revisitar algum tema. Vou avisar lá no grupo também para quem acabou não conseguindo participar, que já vai estar lá, é só acessar. Quem eu vi que alguns ainda não acessaram no e-mail. Aí, caso precise que eu envie novamente, é só me mandar no privado que eu estou enviando o convite, tá joia? Fiquem com Deus. Uma boa noite. Tchau, tchau. Vai ter que gravar.